E na época de cursinho, eu e mais dois amigos, um inclusive hoje é produtor de vídeo também, que é o Valdo Siqueira, e o William Lima, que hoje em dia é técnico nessa área de equipamentos de vídeo, começamos a montar aulas para o antigo GEL. O William trabalhava lá e a gente montava as aulas de geografia, de história, a gente montava lá muito arcaicamente, mas foi daí que começou o meu interesse pelo vídeo. Isso há mais de 20 anos, né? E de lá para cá só fez aumentar ainda mais esse interesse. O senhor nasceu em Fortaleza, é o dono da Laser Vídeo, como nós falamos. E como é que é essa paixão por esse tema, pelo cangaço nordestino? Como é que surgiu esse interesse especificamente por isso? Bom, o meu interesse pelo cangaço vem desde a época de meu avô. Eu, na época de menino, eu sempre assistia os filmes de Bang Bang, né? O Bang Bang era o que passava na televisão na época, era o que tinha de... Como é que eu vou dizer? Era a coisa que aparecia mais na televisão nos anos 70, né? Na minha infância, era o Bang Bang. John Wayne e companhia, né? E eu nunca imaginei que no Brasil tivesse algo parecido com aquilo. Então, eu conversando com meu avô, ele me contava histórias de Lampião. Ele chegou a ver o bando de Lampião em Souza, na Paraíba. Ele era da Estrada de Ferro. E, numa certa ocasião lá, ele viu o bando de Lampião. Então, ele me contando as histórias de Lampião, né, que ele conhecia. Então, eu liguei o nosso Lampião ao Billy the Kid, a Jesse James, esse tipo de coisa. E desde criança, de 6, 7 anos, que eu gosto do assunto. E eu nunca imaginei que depois de adulto eu fosse conhecer alguém daquela época. Porque para mim as histórias que ele falava eram uma coisa tão longe que eu jamais imaginei, quando criança, que ainda tinha alguém vivo daquela época, entendeu? E depois de adulto, que eu fiquei sabendo que algumas pessoas, como ainda hoje, ainda tem gente viva, eu saí em busca disso, só eu sei o tanto que eu rodei sozinho praticamente atrás desse povo. E conheci muita gente, e a história é realmente fantástica, que eu tenho certeza que quem lê um livro sobre o assunto não para de ler mais, porque é uma saga como poucas. Para você ter uma ideia, um dos maiores bandidos americanos foi Billy the Kid. Billy the Kid passou 2, 3 anos na marginalidade, Lampião passou 20. E fora o Lampião em si, tem outros cangaceiros, né? Mas você disse que fez essa pesquisa, conheceu várias pessoas que viveram naquela época. E toda essa pesquisa, qual foi o resultado dela? Bom, primeiramente a satisfação pessoal, que é uma coisa realmente que só sabe, é como você escalar uma montanha. Você está lá em cima sozinho, só você sabe o que você está sentindo ali, entendeu? E ouvir as histórias que essas pessoas contaram para mim e para outros, né? É uma coisa que você passa a ver a vida de outra maneira. E você vê o tanto de sofrimento que uma pessoa pode passar. Não importa se essa pessoa era marginal ou não. Isso depende do ponto de vista, entende? Certo? Mas a partir do momento que você escuta essas histórias, com certeza você passa a ver a vida de outra forma. Aderbal, e você nunca pensou em reunir essas histórias num documentário? Bom, eu já vinha gravando isso há cerca de 10 anos, certo? Eu tenho depoimentos, inclusive, que poucas pessoas tiveram o privilégio de ouvir as coisas que eu ouvi. E eu já tenho 3 vídeos editados. Eu tenho um vídeo sobre a Sila, que era uma ex-cangaceira, né? Nós chegamos fora da gruta, que sabia que os tiros não batiam mais em nós. Aí que o criança disse assim, Sila, que eu disse, criança, só escapou nós, porque quem estava ali dentro morreu todo mundo, né? Tem um vídeo sobre Candeeiro. Sila, ex-cangaceira de onde? Ela pertencia ao bando de José Sereno, que era o marido dela, que era um dos subordinados de Lampião, certo? E ela estava inclusive com o Lampião no dia da morte dele. Eu tenho um outro vídeo sobre Candeeiro. Foi que Ciro voltou, foi quem pegou meu mosquetão. Eu tenho um mosquetão dos dele, desse tamanho. Que é um cangaceiro que ainda está vivo, que também estava no dia da morte de Lampião, tá? Eu tenho um vídeo sobre ele, falando da vida dele. E tem um outro vídeo que se chama Fatos, que esse reúne bem mais pessoas no vídeo, como ex-coiteiros, que eram as pessoas que davam apoio ao bando de cangaceiro, né? Ex-policiais, pessoas que viram Lampião em ação, esse tipo de coisa. Então eu tenho esses 3 vídeos montados, tem um para ser montado agora que já foi gravado, que é sobre a vida do 25, que também era do bando do Lampião, e no dia da morte de Lampião em Angico, ele não estava, porque Lampião pediu para ele sair antes, para ir pegar umas armas em uma fazenda. Então ele escapou da morte por um acaso, né? Por uma sorte, por assim dizer. E fora isso, eu pretendo montar um vídeo também, que é Mentiras e Mistérios de Angico. Ou seja, Angico é onde Lampião morreu, né? O local onde ele morreu. O que aconteceu ali, que a história oficial conta, na minha opinião, não foi o que realmente ocorreu. Entendeu? Existem várias versões do que aconteceu ali. Eu não acredito que tenha sido da maneira que se conta. Quer dizer que você acha, só
Uma parêntese, você acha que os documentários que até hoje surgiram sobre Lampião e Maria Bonita não são reais? Não, é o seguinte, documentário sobre Lampião e Maria Bonita, eu desconheço que tenha. Certo? Existe sobre o cangaço de modo geral. Está sendo feito um agora, que eu acredito que vai abordar bastante isso, que é do Vônei Oliveira, né? Cearense também aqui da nossa terra, né? E ele, juntamente com a neta de Lampião, estão fazendo um documentário. E esse documentário está sendo esperado com grande ansiedade, certo? Para ver o que vai sair dessa junção do Vônei com a Vera, né? Nós esperamos, eu espero que venha coisa boa, novidades, tá? Mas dentro da realidade, seguindo os caminhos do trilho. Porque a grande maioria dos trabalhos que são feitos não retrata o que realmente existia na época do cangaço. Tá. Aí tu estava falando que tem esse cara, que é esse capanga, né? Como é que diz? 25? Sim, que escapou da matança e tal. Aí foi o que aconteceu? A gente está fazendo um trabalho, ele contando a vida dele. Certo? Desde que ele era criança, por que ele entrou no cangaço, como era a vida dele no cangaço e o que aconteceu com ele depois do cangaço, após o Lampião ter morrido e Curiço também morreu 2 anos depois, né? Como foi a vida dele de lá até aqui, porque de modo geral todos eles sofreram muito preconceito pela sociedade, né? Preconceito esse tal de um filho não poder brincar com o filho dele, um filho de um vizinho, porque dizia que estava brincando com o filho de um marginal. Então todos eles, na minha opinião, psicologicamente, eles sofreram muito mais após o cangaço do que na época do cangaço propriamente dito. Às vezes José brigava comigo porque eu era meia... Um pouco atrás ainda. Porque eu era meia triste, eu era levada, eu gostava das coisas, das aventuras, tudo, né? Ele dizia que eu nasci para andar no mato mesmo. Eu disse, o que é que eu vou fazer? Eu vivo no mato, eu tenho que aprender de tudo. Já compararam Lampião a uma espécie de Robin Hood nordestino? O que é que você acha dessa versão, que diz que Lampião, na verdade, era um Che Guevara? Bom, quem fala esse tipo de coisa, fala primeiramente por desconhecer a história. Lampião não tinha absolutamente nada de Robin Hood. Isso quem fala ou não conhece a história ou está tentando desvirtuar uma coisa em benefício próprio, porque eu não sei, certo? Mas Lampião foi um bandido realmente, da pior qualidade que você possa imaginar. Ele entrou no cangaço por uma disputa de terra, até por um assunto besta que foi por um chocalho de uma vaca. A história é meio longa, mas foi mais ou menos por conta disso. Então ele entrou para o cangaço por conta de uma briga com o vizinho, tá? O vizinho mais poderoso do que a família dele entrou. Ele tentou se vingar do que o vizinho tinha feito para a família dele, mas não conseguiu esse intento. O primeiro inimigo dele morreu de velhice, tá? E depois que ele entrou no bando, então ele foi por ele mesmo. Lampião jamais ajudou ninguém, jamais isso. Quem fala isso, eu não posso citar nomes, que eu não vou entrar em atrito com ninguém, certo? Mas o que ele fazia era por ele mesmo. Tem muita gente que diz, Lampião ajudou isso, aquilo, outro. Não é bem assim. Como uma pessoa que eu conheci dizia assim, Aderbal, Lampião chegava na minha casa com um bando de homem armado até os dentes, que dava era medo de você olhar, de cara de feras que eles tinham. Eu ia recusar da comida, da água, fornecer informações de onde a polícia estava ou não estava. Eu tinha que dar, eu tinha que ajudar, então eu ia ter as consequências. Em troca disso, o Lampião passava a me ajudar. Como? Me dando dinheiro, me dando isso e aquilo outro. Mas ele não estava me ajudando por ajudar como um Robin Hood que tirava dos pobres, dos ricos para dar aos pobres. Ele estava fazendo uma troca. Entendeu? Era uma coisa forçada, não era uma coisa de bem-querer. Acredito que ninguém, naquela época, com raríssimas exceções, ajudava o bando de cangaceiro por vontade própria. E ele nunca ajudou ninguém. Agora, uma ideia muito errada que se tem é o seguinte, eu entrevistei um senhor lá, aqui em Limoeiro do Norte, que na época que Lampião fugiu de Mossoró, passou em Limoeiro. E eu perguntei para ele, seu Luiz, Lampião foi um bandido bom, ele ajudava os pobres? E ele disse, ajudava. Agora, olha a visão que ele tinha. Ele disse que Lampião lá no patamar da igreja jogou moeda para as crianças e para os pobres que estavam lá olhando para ele. Quer dizer, na visão dele, isso era um bandido social. Ele estava ajudando os pobres. Desde quando você jogar moeda no chão, você está fazendo algo social por alguém, entendeu? Então tem muitas visões equivocadas em relação a isso. Na minha opinião, e da grande maioria, Lampião jamais foi um Robin Hood e tampouco um bandido social. E toda essa produção que você faz, para onde é que ela vai? Bom, esses vídeos que eu faço, para início assim, eu não tenho apoio de ninguém.
Como eu tenho uma produtora, então isso facilita eu fazer um hobby. Do mesmo jeito que o meu hobby podia ser viajar para o exterior ou coisa parecida, eu prefiro viajar pelo sertão nordestino atrás dessas relíquias que a gente ainda tem, tá? Então, o meu intuito maior é esse, é justamente ir atrás dessas pessoas, resgatar as histórias delas enquanto ainda tem gente viva, porque daqui a uns dias não tem mais ninguém. Já você conta nos dedos as pessoas que ainda estão aqui no meio da gente, né? Como é que você vê a produção audiovisual aqui no Ceará? Olha, eu vejo a produção audiovisual aqui mais ou menos da seguinte forma. É aquela história que o rio sempre corre para o mar, né? Eu acredito que existem muitos talentos que não são beneficiados como deveriam ser. Entendeu? Digamos, no universo de 1000 pessoas, você tem 20 trabalhando nisso. Que a água só corre, não vou dizer direcionado, mas tem as pessoas que estão ali encabeçando esse tipo de história, entendeu? Tem muitos talentos, muita gente, mas sem apoio. Eu mesmo faço esse trabalho há muito tempo. Eu banco tudo, viagem, tudo, quem faz sou eu. Eu estou agora tentando um patrocínio através de um banco aí, numa concorrência, né, de várias pessoas que mandaram o projeto, para um novo trabalho que eu estou fazendo, que é sobre a estrada de ferro. Porque eu acho que eu também não posso estar gastando e não ter nada em troca. Então, ter uma produtora ajuda, né? Ajuda demais. Se eu fosse contratar uma produtora para fazer isso, eu não tinha condição de fazer. Entendeu? Então eu sou câmara também, tem as pessoas que trabalham comigo, que ajudam, tudo, que é uma coisa que está no sangue. É uma coisa realmente que você sabe que você tem uma paixão por uma coisa, você faz de tudo para realizar. E você falou que está fazendo um documentário sobre as estradas de ferro. O que é que isso tem a ver com a cultura do cangaço? Não tem a ver com a cultura do cangaço, mas tem a ver com o que a estrada de ferro trouxe de bom e trouxe de ruim para a nossa região. Certo? Eu estou fazendo isso em parceria com o senhor Hamilton, que é um historiador da Refesa, né? Que está dando todo o apoio para a gente, e a gente já gravou vários depoimentos da mesma linha do cangaço, de pessoas que viveram desde a época da Maria Fumaça até a data de hoje, contando a história do trem, desde que ele chegou no Ceará, quem é que trouxe, como curiosidades, como, por exemplo, a primeira máquina a diesel que veio aqui para o estado, passou 3 meses parada porque não tinha óleo diesel para ela rodar. Entendeu? A máquina ficou parada porque fizeram a estrada, trouxeram as máquinas, trouxeram tudo e que deu diesel. A máquina ficou parada, é coisa de Brasil, né? Isso acontece no Brasil. Fora o saudosismo, né? A viagem de trem, eu quando menino viajei muito, adorava viajar de trem. Acho que só o trilho em si não existe coisa mais poética do que um trilho. Você vê aquelas curvas do trilho cortando cerrado, é uma coisa linda. E o trem trouxe muita coisa boa, muito progresso, mas também depois que ele foi desativado, o trem de passageiro, né, trouxe muita miséria, teve cidade que acabou. Você sabe que onde o trem passava trazia desenvolvimento. A partir do momento que acabou, muitas cidades também deixaram de existir. Você acredita que o ônibus, as linhas intermunicipais, elas não tiveram o mesmo sucesso que não tem o mesmo glamour do trem, né? No ônibus você viaja com 30 pessoas, você sai daqui e desce acolá. No trem viajava quantos vagões, com quantas pessoas dentro, com carro, restaurante, levando tudo que você pudesse imaginar dentro do trem, fora aquele balanço gostoso do trem que só sabe quem viajou, né? Quem nunca andou de trem não imagina como é gostoso viajar num trem. Quer dizer que acabou a história, acabou a linha de trem, acabou um pouco da história do Nordeste. Com toda certeza. Quando você tiver a oportunidade de ver esse vídeo que a gente está fazendo, eu tenho certeza que você vai se emocionar e você vai chorar. Com as histórias que ex-maquinistas, folguistas, pessoal que cuidava da linha, a emoção que eles falam do trem é tão grande que não tem quem não se emocione. É uma coisa realmente fantástica, fantástica. E eu acredito que esse tipo de trabalho, não só esse que eu falo do cangaço, como do trem, como trabalho sobre pescadores, vaqueiros, que é uma coisa realmente, na minha opinião, tem um programa que passa numa TV de assinatura, que são os 10 mais. E nesses 10 mais, os 10 assaltos maiores à banca, as 10 profissões mais perigosas, eles mostraram que a profissão mais perigosa do mundo, segundo a visão deles, né, europeus, americanos, são dos caçadores de caranguejo no Alasca. Só que, na minha opinião, que eu já vi lá e conheço o vaqueiro aqui, não existe nada mais perigoso do que a profissão de vaqueiro, que é uma coisa que está se acabando também, né? Então a profissão de vaqueiro, que é coisa nossa aqui nordestina, era uma coisa que tinha que ser guardada a 7 chaves, não podia deixar acabar. Porque só sabe o que é o vaqueiro, dentro de uma mata fechada, atrás de um boi, de um garrote perdido, quem já foi? Você não imagina o que é a briga de um vaqueiro dentro de uma mata
ele às vezes com um companheiro e 3, 4 cachorros, procurando um boi dentro do mato, derrubar aquele boi. Não tem nada a ver com essa vaquejada que a gente vê em televisão. Que aquilo ali para mim é uma brutalidade, né? Agora você vê um vaqueiro dentro do mato, atrás de um boi desgarrado, e ele derrubar um boi ali dentro, da mesma maneira que uma pessoa que participa de vaquejada derruba um boi ali naquele areião, você não acredita. Eu digo que eu já vi um vaqueiro derrubar um boi pelo rabo dentro da mata fechada e sair ele rolando por cima do boi, o boi por cima dele, e na hora que para os cachorros vão lá, um segura no nariz, outro na orelha e o boi fica parado. É uma coisa impressionante, é uma profissão que a gente tem que guardar e ter o maior respeito pelo vaqueiro. Quando o senhor fala dos cangaceiros, dá vontade da gente ver, assistir esse vídeo. Quando fala dessas pessoas, dos saudosistas, da linha de trem, do vaqueiro, quer dizer que o senhor ama muito isso que o senhor faz. Então, qual foi o melhor documentário que até hoje o senhor produziu? Eu acredito que dos que eu já gravei sobre o cangaço, é um que se chama Fatos, que tem depoimentos importantíssimos, inclusive do coiteiro, que foi quem levou a polícia até onde Lampião estava. Ele nos conta fielmente como aconteceu no dia. É uma coisa rara que eu nunca vi nem em livro o que ele falou pra gente. Entendeu? Inclusive pelo próprio depoimento dele, é uma das dúvidas que eu tenho do que aconteceu ali pelo que ele conta nesse vídeo. Inclusive ele já é falecido, né? Pelo que ele conta. Então esse documentário Fatos é realmente fantástico. E essa história que você está falando da emoção de você ouvir essas pessoas falar, você tem uma ideia do peso que eles carregam com eles, os ex-cangaceiros. É tão grande que o candeeiro, que estava com Lampião no dia da morte de Lampião, no dia em Angico, em 1938, ele levou um tiro no braço, lá na fuga dele, e o braço dele é defeituoso. De 1938 até a data de hoje, se você chegar na casa dele, ele está de manga comprida. Ele não tira a manga comprida nem dentro de casa, nem para ir tomar banho. A filha dele me disse: Aderbal, o papai entra no banheiro e sai com o braço enrolado na toalha. Quer dizer, o trauma que ele traz com ele, a vergonha, né, que ele traz com ele, dele ter sido um cangaceiro, é tão grande que em todos esses anos ele ainda não superou. Ele esconde aquele braço que não mostra para ninguém. Nem dentro de casa ele anda de braço descoberto. Quer dizer, é uma história dura, uma história, como se diz, de sangue, suor e lágrimas, né? Só sabe o que é aquilo. Até eu que já conversei com muitas pessoas, eu não consigo imaginar como era a vida deles naquela época. Era uma coisa realmente muito dura, muito cruel, que é cada história que você chora de ouvir. Existem vários filmes, documentários de vários cineastas brasileiros que retratam o cangaço. O senhor acha coerente esses vídeos? O que o senhor acha dessas? Bom, de documentários, existem alguns documentários bons, como um documentário que tem sobre o José Rufino, que é no tempo do cangaço, as mulheres no cangaço. Existem muitas coisas boas feitas nos anos 50, nos anos 60. Agora, os filmes em si, o filme, na minha opinião, mais fiel à história do cangaço é o Baile Perfumado. É o filme que retrata, embora não tenha sido a história de Lampião em si, era a história do Benjamin Abraão, que é aquele sírio-libanês que filmou e fotografou Lampião. Foi quem mais filmou e fotografou Lampião. Então, a história dele, inclusive, cita a Aba Filme aqui do Ceará, que foi quem forneceu o equipamento para ele ir ao bando fotografar e filmar Lampião. Então, na minha opinião, é o melhor filme sobre o cangaço. O filme mais comentado, mais falado é O Cangaceiro, que não retrata em nada a história do cangaço. Primeiro que cangaceiro não andava a cavalo, e o filme foi todo feito de cangaceiro andando a cavalo. Raramente eles andavam a cavalo, primeiro porque ele deixava muitas pistas e você andar a cavalo dentro da caatinga você não anda. É impossível, a não ser um vaqueiro encorado, derrubando pau e pedra, como eu disse, né? Mas o cangaceiro não andava a cavalo, e é o filme mais premiado que a gente tem, né? Aderbal, para esclarecer o telespectador, o que é cangaço e cangaceiro? Bom, cangaço é uma forma de vida. Muita gente pensa que o cangaço se restringe a Lampião, mas não, o cangaço existia bem antes de Lampião, muito antes mesmo, e acabou 2 anos depois com a morte de Corisco, né? Mas o cangaço era um modo de vida. O que eu admiro, como eu lhe disse no início, Lampião para mim foi um bandido, certo? Ele foi um bandido da pior espécie. Agora, o que eu admiro na história do cangaço, que é o modo de vida dos cangaceiros. Uma pessoa como ele, como os outros que passaram 20 anos, 10 anos vivendo dentro do mato como bicho, porque nem índio você pode comparar eles, que o índio tem a aldeia onde ele dorme todo dia, tem a cabana deles feita e tudo, o cangaceiro não. Do jeito que ele ia, quando anoitecia, ele parava para dormir, esperando ser recebido por bala a qualquer momento pelos perseguidores, né? Então era uma vida cruel, como a Sila me disse uma vez, eu estava viajando com ela no interior da Bahia,
Era 5 horas da tarde, a gente vinha descendo aquela desolação total, um calor terrível. E eu olhei para ela do meu lado, ela estava chorando. Aí eu disse, Cila, o que foi? O que aconteceu? O que você está chorando? Aí ela calada, eu perguntei novamente, ela pegou e disse assim, Aderbal, quando chega em hora dessa é a hora mais triste da minha vida. Aí eu disse, por que, Cila? Aí ela, porque em hora dessa eu não sabia onde era que eu ia dormir, não sabia quando era que eu ia ver minha família de novo, não sabia quando era que eu ia comer arroz, quando era que eu ia comer feijão, tão pouco se ia estar viva no outro dia de manhã. Então todos os dias que eu passei no cangaço, em hora dessa era uma tristeza tão grande que eu tinha vontade de morrer. Quer dizer, você ouvir uma pessoa já com mais de 80 anos dizer um negócio desse chorando, é uma emoção muito grande. Você tem ideia, você imagina o tanto que essa pessoa não sofreu durante a vida toda. Você acredita que o cangaceiro se manifesta de algum modo ainda hoje? De uma forma diferente, porque o cangaço era um modo de vida nômade, né? Pode assim dizer. A violência continua até hoje, né? Ninguém sabe quando é que essa violência vai acabar, mas o grande mal disso tudo é aquela questão básica de sempre, a saúde e a educação que a gente não tem até hoje. O Nordeste continua quase como na época de Lampião, mudou pouquíssimas coisas, né? Então, enquanto isso não for resolvido, vai continuar tendo violência, não importa como. Vai ter sempre, vai faltar emprego, vai faltar comida. Um pai tem 4, 5 filhos para alimentar, ele não tem emprego, ele vai fazer o quê? Só você se pôr no lugar do cidadão, é difícil. É uma situação complicada. A violência, enquanto isso não for resolvido, vai perdurar ainda por muito tempo. E a nossa sorte é que o Brasil é um país pacífico. Você imaginou se a gente fosse como lá do lado da China, daqueles lugares ali, Vietnã, que cai numa guerrilha? Se o Brasil cai numa guerrilha, não tem no mundo quem faça acabar uma guerrilha aqui dentro do nosso país. Aderbal, para concluir, que nosso tempo acabou, quem se interessar em assistir seus documentários, o que é que pode fazer? Bom, esses vídeos eles são distribuídos pela SBEC, que é a Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, com a sede em Mossoró. E muitas pessoas adquirem esses vídeos, por exemplo, todos os vídeos que a gente fez, eles eram mandados para quem? Para a Sila, e para o 25 e para o Candeeiro, para eles venderem esses vídeos, no caso hoje DVD, né? Então a gente fez até uma forma de ajudar essas pessoas. A gente tira as cópias, manda para eles e quem vai visitar eles lá, eles vendem as fitas e os DVDs, né? Mas quem tiver interesse em adquirir esses trabalhos pode entrar em contato com a gente lá na produtora. Tá, já. Muito obrigada pela sua participação. Nada, eu que agradeço. O programa Destaque dessa semana foi com o produtor de vídeos Aderbal Simões Nogueira. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque. E você continue acompanhando a nossa programação FGF TV, canal universitário de Fortaleza, 14 da NET. Achamos uma mão divina que deu anistia para nós como Getúlio, que nós saímos dessa gruta daqui.